Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe a deputada federal pelo PDT, Duda Salabert. Muito obrigado por estar conosco agora nessa nova fase da antiga Rádio Super e agora FM O Tempo. Já esteve aqui por muitas vezes, mas obrigado por estar conosco, deputado. Eu que agradeço o convite, sou ouvinte e também fã do trabalho de vocês, então sempre quando convidada, para mim não entendo como convite, mas como uma convocação. Obrigada demais pelo convite. Obrigada, deputada. Viu que ela veio na paleta, né, Guilherme Ibrahim? Viemos de verde e preto, a cor da FM O Tempo. Eu só não fui avisado, né, que previamente eu precisava vir com o uniforme. Tá perdoado, viu? Deputada, vamos começar falando sobre CPMI de 8 de janeiro. Afinal de contas, ontem tomou boa parte do nosso noticiário e de tudo aquilo que a gente discutiu e imagina-se que ainda tomará por algum tempo. O senhor estava lá no fundo acompanhando o início da sessão, já para a instalação, para se escolher segundo vice-presidente, para se escolher relator, já tivemos muitos embates ali entre oposição, base de governo, entre senadores e deputados. Teve lá problemas também do deputado que não estava trajado no que era necessário e outras coisas assim. Tem pouca possibilidade de termos uma CPMI em alto nível? Esse é o desafio da CPMI. Na verdade, é o desafio do debate político no Brasil. O que nós vimos nos últimos anos foi um achatamento do debate político, uma erosão da possibilidade de diálogo, e quem perde com isso é a política pública de qualidade. Então nós somos eleita e nós temos como marca aqui desde a Câmara Municipal de Vereadores a busca de fazer um processo legislativo de qualidade, em que nós mostramos a tese, o outro lado mostra a antítese e o parlamento escolhe a síntese. Mas para isso tem que ter um mínimo de diálogo, porque a política é a arte de buscar consenso. Então o que nós percebemos no parlamento brasileiro é que muitos parlamentares estão muito mais preocupados em gravar vídeos para sua rede social, buscar like, engajamento, do que necessariamente construir alternativas para a superação da maior crise econômica e social que o Brasil passa na sua história. Então, a CPMI, a gente vai buscar fazer um trabalho técnico. Nós, por exemplo, já iniciamos algumas pesquisas, cruzamentos de dados entre investigados, tanto do STF, pelo STF como pela AGU, e campanhas eleitorais. Já encontramos algumas coisas suspeitas. Queremos fazer um debate técnico, vamos tentar construir o espaço para tal, mas tem do outro lado um grupo que quer fazer muito barulho e evitar qualquer possibilidade de investigação mais profunda. A senhora pode adiantar algum desses pontos encontrados aí de forma suspeita? Algo que a gente já possa saber, que a senhora pode trazer aqui pra gente? Sim, nós pegamos. O que nós fizemos? Embora a CPMI tenha sido oficializada ontem, o nosso mandato já está há algumas semanas fazendo um trabalho sobre tentar achar tanto os mentores como financiadores da tentativa de golpe de Estado que teve no Brasil no dia 8 de janeiro. Então o que nós fizemos? Tem que perseguir o dinheiro, né? Que ele deixa rastros. Então nós pegamos a lista de investigados pelo STF, pela AGU e cruzamos com prestações de contas eleitorais. E chegamos ao fato de que algumas pessoas que estão sendo investigadas ou participaram, trabalharam em campanhas eleitorais de deputados eleitos e não eleitos, ou foram financiadores dessas campanhas eleitorais. Inclusive nós temos, a gente vai divulgar isso mais para frente, inclusive pessoas que participaram de campanhas eleitorais de candidatos a governo do estado de Minas. Então nós já fizemos requerimentos convocando essas pessoas para prestar esclarecimento, como também quebra de sigilo bancário e telefônico dessas pessoas. Nós sabemos que todo mundo é inocente até que prova o contrário, mas o mínimo é prestar esclarecimentos, porque é algo estranho. Pessoas que depredaram patrimônio público financiando campanhas ou trabalhando remuneradamente para essas campanhas. Há um discurso que está colocado na CPMI com uma ideia de que parece ser de que havia muito mais pessoas inocentes e que participaram, isso eu estou vocalizando muito do que está sendo dito pela oposição, pessoas que estavam na esplanada ou que não participaram da depredação de alguma maneira. Qual é o entendimento que a senhora tem sobre esse caso? Quem estava naquele espaço também está concorrendo para um crime de incitação ou qualquer coisa dessa ordem, ou a CPMI deve ficar circunscrita às pessoas que efetivamente vandalizaram e quebraram espaços públicos? O foco que o nosso mandato vai atuar
é buscar os tubarões. Quem foi preso foram peixes pequenos, alguns deles inocentes, mas peixes pequenos. Nós temos que chegar aos tubarões, pessoas que financiaram e mentores daquela tentativa de golpe de Estado. E nós sabemos, pelo menos há indícios, que políticos estão envolvidos nesse processo. Então é esse que vai ser nosso foco. Agora, Duda, vamos falar sobre. Você falava aí sobre as redes sociais, né? E sobre a necessidade de likes. E, inclusive, já foi assunto uma outra entrevista que a senhora deu aqui pra gente. Mas a senhora postou nas redes sociais um chamado aí pro deputado Nicolas dizendo: estou esperando o meu Pix. Essa história deu o que falar também, né? A senhora comemorou quando saiu a decisão da justiça. E neste caso, o uso das redes sociais, quando a gente fala sobre essa cobrança, quando há ali a resposta do Nicolas também, é uma tentativa de mostrar para a população o que de fato a justiça decide e de divulgar o que está sendo feito pela justiça do ponto de vista político também, ou é uma tentativa também já de esquentar o debate político para a prefeitura de 2024 no caso? Não, primeiro esquentar o debate político não é nossa preocupação. O fato é que eu fui, durante um bom tempo, vítima do discurso de ódio do deputado Nicolas Ferreira, discursos criminosos, inclusive ele foi condenado por tal, e o que a gente está aguardando é que ele faça o pagamento de R$80 mil para que ele me deve, porque ele foi condenado para isso. Então, a minha preocupação com o Nicolas nunca foi eleitoral, mas exclusivamente política. Nós temos um projeto de país, um projeto de sociedade. E ele nunca quis participar desse debate. Pelo contrário, ele busca, em vez de discutir um projeto que ele tem, por exemplo, para a mobilidade urbana, o projeto que tem para retirar as pessoas que estão em situação de rua, o projeto para discutir um projeto de escola para o país, um projeto de universidade para o país, não. Ele busca discutir a minha condição humana, tentar ridicularizar a minha existência, e esse tipo de debate não contribui nada para a política. Eu digo sempre que briga as ideias e não as pessoas. Nós temos que discutir projeto de cidade e não rebaixar o debate sobre a minha condição, sobre a minha existência, sobre a minha identidade. Isso sem nada o Brasil ganha, e por isso que ele foi condenado. Qual o prazo para pagamento, e alguém da equipe do deputado Nicolas ou o próprio Nicolas fez contato com a senhora depois dessa determinação? Não, eles não há espaço para o diálogo, né? Eu sou uma pessoa do diálogo, eu venho da literatura e eu sempre aprendi que toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Uma pessoa briga com a outra quando não consegue mais discutir com outra. Então, eu sou uma pessoa do diálogo, eles nunca abriram espaço nenhum para o diálogo, então por isso que está na justiça, acho que ele recorreu, né? Então tem que ver o processo como que está. O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, chegou a fazer reprimendas públicas ao próprio Nicolas, mas de uma maneira mais institucional, a deixar claro que a Corregedoria da Câmara deveria atuar de uma maneira mais proativa para não apenas casos de transfobia, de homofobia, como já aconteceram, mas casos de violência entre parlamentares, de agressões, de discursos de ódio e muito mais. Surtiu efeito desde então, Duda, para perceber se a disposição de quem utiliza o mandato prioritariamente para esse tipo de embate ideológico mudou alguma coisa no clima da Câmara desde que isso aconteceu? Não mudou. O debate político no Brasil está muito ruim, está muito rebaixado. Eu gostaria de discutir projetos de cidade, projetos de país, e isso pouco acontece no parlamento brasileiro. Então, por exemplo, repetindo, nós vivemos a maior crise humanitária, econômica e climática da história do Brasil. Nós temos recorde de desemprego batendo na porta. Era para a gente estar discutindo um outro modelo econômico, mas não. Os parlamentares insistem em discutir questões que nada contribui para a alternativa de superação da crise. Quando eu falei, deputada, sobre esquentar o debate político para a eleição que vem, porque o nome da senhora está sendo ventilado para a Prefeitura de Belo Horizonte, há possibilidade de que isso aconteça? Então, primeiro eu quero agradecer todos os belo-horizontinos por lembrarem do nosso nome nas pesquisas eleitorais. Todas que foram divulgadas até agora, o nosso nome figura em segundo lugar nas pesquisas, que é um reconhecimento do trabalho que a gente fez enquanto vereadora, promovendo políticas públicas de qualidade. Por exemplo, lembrando que o projeto que garante a distribuição gratuita de absorvente nas escolas municipais de Belo Horizonte foi idealizado, pensado por mim, entregue para o Alexandre Calil e executado pela Prefeitura. Então, um projeto que tenho muito
muito orgulho. O projeto, por exemplo, de crescimento verde, que aumentou em 8% o número de árvores plantadas em Belo Horizonte, porque a gente sabe que plantar árvore melhora a saúde pública, porque você está plantando saúde, está plantando água, melhorando as condições de vida. Então são projetos que eu tenho muito orgulho e que a sociedade reconheceu, e agora tem reconhecido também a gente enquanto deputada federal. A possibilidade existe, desde que haja uma construção de uma frente ampla em Belo Horizonte, e que essa frente, se houver um diálogo e também um interesse popular para que meu nome seja candidata, é uma possibilidade. Duda, qual é o alcance dessa frente ampla? A gente tem discutido num cenário até agora candidaturas colocadas de quem está na direita, uma candidatura em potencial do que a gente pode tratar como centro, a do prefeito de Belo Horizonte. A sua candidatura poderia ser necessariamente só um símbolo da esquerda, ou seja, essa concertação é só com os partidos de esquerda, ou a senhora está pensando também em dialogar com o centro e com, inclusive, o prefeito da cidade? O debate municipal, ele é um debate muito mais sobre questões estruturais da cidade do que um debate ideológico propriamente dito. E um problema que o Brasil tem passado nos últimos anos é que um debate está mais ideológico do que político. Ou seja, tem se criado muito mais muros do que pontes. Quando vai discutir cidade, nós vamos discutir projeto de mobilidade urbana, nós vamos discutir um projeto de superação e mitigação da crise climática, geração de emprego, pessoas em situação de rua, que são questões muito mais emergenciais do que necessariamente colocar a ideologia como ponto central. A nossa construção é uma construção mas ao mesmo tempo a política, ela pressupõe lados. Nós somos do campo democrático, do campo de esquerda, mas uma articulação pressupõe uma política de centro-esquerda para Belo Horizonte. Eu queria lhe perguntar, desculpa interrompê-la, Thalita, claro. É exatamente sobre esse ponto, das últimas candidaturas e dos nomes colocados pela esquerda, tínhamos, por exemplo, o nome aventado de Aura Carolina, que por razões pessoais decidiu se afastar da política partidária, mas era o nome que era colocado, mas sempre nos pareceu que há na esquerda uma distância entre perspectivas do PSOL, perspectiva do PT, perspectiva do PDT, por exemplo, elas não estão exatamente alinhadas, tanto que tiveram candidaturas em separado. É necessário, pelo cenário global que você descreveu, ter uma candidatura única de esquerda na cidade? Eu acho que é necessário construir uma frente centro-esquerda para Belo Horizonte. Belo Horizonte tem problemas estruturais, emergenciais, e que tem que ser resgatado porque faz parte do DNA da cidade um campo progressista atuante no campo, na esfera do executivo. Vamos pegar os últimos prefeitos. É uma cidade de Patrus Ananias, Célio de Castro, o próprio Alexandre Calil, que são políticos de centro-esquerda. Então, isso faz parte da identidade de Belo Horizonte, e acredito que há espaço. A vereadora, a pessoa mais bem votada da história do Parlamento Municipal de Belo Horizonte, é uma pessoa do campo de centro-esquerda. Então, a cidade pede por isso, e acredito que é sim necessário fazer essa frente, até porque o outro lado está muito articulado. Vamos lembrar que o bolsonarismo, ele não está morto, está vivo no ponto de vista tanto político como eleitoral. Vamos lembrar que o deputado federal mais votado, que foi o Nicolas, corporifica essa força do bolsonarismo em Minas Gerais. E nós sabemos como o bolsonarismo ele é danoso para a democracia, mas também, mais do que isso, danoso para a tentativa de construções de consensos na política, já que é um espaço que abre pouco locais para o diálogo e para consensos. Então é necessário se construir uma frente centro-esquerda em Belo Horizonte para construir uma candidatura de peso e que tenha chance, de fato, de ser vitoriosa. Nos bastidores políticos, Duda, há quem diga que o nome da senhora é o nome que seria o nome suficiente para combater esse lado bolsonarista. Tendo em vista que o nome do deputado Bruno Engler já está colocado pelo PL, inclusive, como nome que vai ser o candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Isso te preocupa de alguma forma, esse peso no nome da senhora, ou te deixa animada aí também para disputa? Olha, disputar uma campanha eleitoral é muito sofrida para mim no ponto de vista, inclusive, pessoal. Tem que lembrar que eu perdi meu emprego, eu sou professora há mais de 20 anos, perdi meu emprego devido a um processo eleitoral, porque após eu sair vitoriosa, mandaram 3 e-mails para a escola que eu trabalhava, que era o Bernoulli, dizendo que se eu continuasse dando aula ali, iriam transformar aquela escola num mar de sangue. Encaminhar esse e-mail para os donos da escola, para a direção da escola, e eu fui demitida. Eu havia prometido que caso ganhasse a eleição, continuaria dando aula, porque eu posso estar na política, mas sou professora. Então perdi meu emprego por causa de um processo eleitoral. E na última eleição agora como deputada federal,
Em 45 dias de campanha, eu recebi 15 ameaças de morte. Eu tive que votar com colete à prova de bala. A minha família andou escoltada. A minha filha tinha que ir pro balé. Minha filha tem 3 anos, tive que ir ao balé escoltada pela Guarda Municipal. Criaram um site especificamente sobre mim, descrevendo formas como iriam me matar e assinado com símbolos nazistas. Nesse site colocaram fotos da minha filha que tem 3 anos, descrevendo formas como iria estuprar minha filha na minha frente. Então, assim, para mim é muito complicado participar de um processo eleitoral, mas se a sociedade entender que o nosso nome é um nome capaz de vencer essa necropolítica, pra gente alicerçar de fato uma biopolítica que é marca da política de Belo Horizonte, de Minas Gerais é um celeiro de grandes políticos. Minas Gerais sempre foi um espaço de construir políticos que buscam consenso. Não faz parte da marca de Minas Gerais a estrutura de ódio na política. Então, se for um consenso de um campo que eu faço parte político, como também um desejo da sociedade, daria um passo atrás para que Belo Horizonte desse 3 passos para frente. O PDT, como legenda, tem já algum plano construído, seja para capitais, seja para Belo Horizonte ou para a expansão do partido? Porque a gente tem visto, claro, muito centrado na figura de Ciro Gomes quando vai para uma campanha presidencial, mas o partido a gente está falando de uma legenda histórica e de muita base, mas que assim como outros partidos tem perdido tamanho país afora. Tem algo estruturado do ponto de vista partidário, deputado? Sim, o PDT tem o objetivo de lançar candidaturas nas capitais e candidaturas de peso de relevo. Já tem ventilado o nome de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O PDT tem interesse sim de lançar uma própria candidatura. A senhora falava aí sobre a sua carreira como professora e a senhora propôs que autoridades políticas recebessem o mesmo salário que os professores 3 meses no ano. Por que dessa proposta? Qual o objetivo dela? Bom, primeiro a gente tem que saber que há 2 dados assustadores. Primeiro, apenas 2,4% dos jovens brasileiros querem ser professores, segundo pesquisa da OCDE. Repetindo, apenas 2,4% dos jovens brasileiros querem ser professores, segundo uma pesquisa da OCDE. Esse número é muito abaixo da média global, sobretudo quando pegamos países europeus. E esse número aponta que a carreira de professor ela é desprestigiada no Brasil e desvalorizada, já que a média salarial do piso do professor no Brasil, segundo a OCDE, é o menor dos países que compõem essa organização. O Brasil tem o menor piso salarial entre os países da OCDE. E isso é alarmante. Então, a gente sabe que a valorização do professor é fundamental para discutir educação de qualidade no Brasil. Na verdade, as últimas gestões, em momento algum, tocaram nos problemas estruturais da educação brasileira, que são combater a evasão escolar, combater o analfabetismo, melhorar a estrutura das escolas e melhorar o salário dos profissionais de educação. A reforma do ensino médio, em momento algum, tocou nesses 4 pontos que são pontos fundamentais. A gente sabe que a política de valorização dos salários depende do executivo, depende do presidente, mas nós, enquanto parlamentares, temos que questionar. Então, o projeto de lei que eu protocolei, que garante a sua constitucionalidade, é que políticos recebam o mesmo salário de professor. Isso é uma forma, não só um protesto, mas uma forma também da gente poder dar visibilidade a esse tema, que é um tema caro e pouco discutido e esquivado pelas lideranças políticas do país. À luz dessa análise, deputado, eu queria sua avaliação sobre a educação do ponto de vista do governo do estado, do governo Romeu Zema, e do ponto de vista da prefeitura de Belo Horizonte, do prefeito Fuad Noman. Então, tanto o governador Romeu Zema como o prefeito Fuad não colocaram a educação como polo central das suas administrações. Isso é muito trágico, né? Primeiro porque não tem cumprido o piso. A gente tem visto greves dos profissionais de educação reivindicando questões básicas, que é o cumprimento do piso salarial. Então, não estamos nem discutindo teto, estamos discutindo piso. E as últimas greves mostram que, infelizmente, tanto o governo do estado como o governo municipal não tem a preocupação em colocar a educação na sua centralidade. E quando eu digo isso, não só na questão dos salários dos professores, melhoria da merenda escolar, combate à evasão escolar, melhoria das estrutura escolar, em momento algum essas gestões apontaram para esse ponto. Qual que é a principal urgência hoje, além da valorização dos professores, Duda, das escolas? E aí eu abro a discussão aqui também para segurança, levando em consideração os últimos ataques que nós tivemos no Brasil. A gente costuma dizer aqui na FM Tempo, Duda, que antes a gente via os ataques
mundo afora, né? No exterior. Era muito comum a gente falar de ataques nos Estados Unidos, por exemplo. E o Brasil se tornou foco, inclusive da imprensa nacional, da imprensa internacional. Qual que é a principal urgência hoje da educação, além da valorização dos professores? Primeiro, a gente ainda está de luto pelos episódios de violência que acometeram as escolas brasileiras. A escola, que é um espaço, além de sagrado, um espaço historicamente seguro. A gente pode deixar nossos filhos para poder trabalhar. Assim a gente espera, né? Sim, a gente espera. E o que aconteceu nas escolas brasileiras é uma questão sistêmica, que envolve diversos fatores da sociedade ligados à segurança pública, à necessidade de regulação das redes sociais, o combate ao discurso de ódio, o combate também ao livre acesso às armas no país. Então, ao bullying também é um problema estrutural que exige questões. Para questões complexas não dá para dar respostas simplistas, então envolve vários atores e o governo colocou essa questão como uma pauta a ser discutida interministerial. Agora, além dessa, uma coisa que eu defendo é que questões básicas não foram discutidas no Brasil, como por exemplo o combate ao analfabetismo. Um terço dos universitários brasileiros tem algum grau de analfabetismo. E 8% dos brasileiros acima de 15 anos não sabem ler nem escrever. Então nós defendemos no Brasil uma política de analfabetismo zero. Então a gente discute-se muitas coisas complexas no Brasil, mas questões básicas, como combater o analfabetismo funcional e combater o analfabetismo no Brasil, são alijadas do debate público. Então é essa a nossa proposta, e a gente tem discutido com o Ministério da Educação, a fim de que o governo Lula assuma como compromisso uma política do analfabetismo zero no Brasil. Repetindo, 1/3 dos universitários brasileiros tem algum grau de analfabetismo. Falando em assunto complexo, deputada, queria a sua consideração também sobre como foi feita a discussão do transporte público na capital. Por vezes a gente tratou da discussão muito baseada entre os embates que aconteceram entre o prefeito com a posição que havia nesse tema e o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, e chegamos enfim a um número de R$4,50 voltando novamente para essa passagem, que ainda é muito distante da realidade do brasileiro salarial, quando a gente pega a média e a massa das pessoas que utilizam o transporte. Essa discussão foi bem conduzida na sua avaliação? Não, foi pessimamente conduzida, porque o que eu percebi foi o presidente da Câmara e o prefeito antecipando um debate eleitoral e os dois brigando publicamente nas suas redes sociais em vez de tentar buscar consenso, porque a política é a arte de buscar consenso. Então foi muito mal conduzida tanto pelo presidente da Câmara como pelo prefeito Fuad. Fica aqui a minha crítica aos dois. Mas o problema da mobilidade urbana não é um problema do município, é um problema nacional. O sistema de mobilidade, a mobilidade urbana tem colapsado em várias capitais e há necessidade da construção de um sistema único de mobilidade urbana no país. E a gente já tem reuniões com o Ministério da Cidade, o Ministério da Economia, o Ministério do Desenvolvimento Regional, a fim de consolidar no Brasil um sistema único de mobilidade urbana, tal qual existe o SUS. E aí municípios, Estado e Federação iriam construir um programa de fato para superar esse colapso da mobilidade urbana. Agora, especificamente sobre a questão municipal, eu achei muito estranho, acho que tem que dar mais lisura ao processo. Por exemplo, quando o Alexandre Calil era prefeito, ele propôs um subsídio de 144 milhões para a passagem cair para ficar 4,30. Agora vão dar um subsídio de 500 milhões para a passagem para 4,50. Então o que a gente percebe em esfera municipal é um modelo de transporte público colapsado, os ônibus em péssima condição, passagem ainda muito cara e os empresários lucrando muito. O que urge a construção desse sistema único de mobilidade urbana, ao qual nosso mandato colocou como protagonismo na construção. Nós estamos conversando com a deputada federal Duda Salabert, do PDT. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Já conhece, claro, né, deputada, este momento, então vamos a ele. A oposição na Câmara Municipal de Belo Horizonte e a oposição na Câmara dos Deputados. Com qual é mais difícil de se lidar? A municipal, sem dúvida. Aqui na municipal, se eu deixasse, iriam me caçar. Eu tive que diminuir muito o tom, porque eles queriam me caçar do início ao fim do meu mandato. Na esfera federal, pelo menos, há espaço para o debate. Aqui a autocracia reina. O futuro político de Duda Salabert, Prefeitura de Belo Horizonte, na mira?
Se o campo a que faço parte e a sociedade entender que sim, seria uma possibilidade. O espaço do PDT no atual governo Lula? É base e as últimas votações têm apontado para isso. Avaliação do governo Zema? Péssima. A avaliação do governo Lula? Regular. O embate com o Nicolas Ferreira? O Nicolas é muito pequeno politicamente. Pode ser grande no ponto de vista eleitoral, mas os nossos sonhos não cabem nas urnas. O que me interessa é um debate sobre o país e ele tem pouco a acrescentar. Duda Salabert, deputada federal pelo PDT, a nossa convidada desta sexta-feira aqui no Café com Política. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui na FM O Tempo nessa nossa fase, deputada. Eu que agradeço, bom trabalho para vocês. Ótimo dia para a senhora, deputada. Obrigada, viu, pela presença. Volte sempre.